Oi, gente. O Flávio Bolsonaro tá muito nervoso com o caso do Dark Horse lá do dinheiro pro filme, né? Se é que foi pro filme, isso aí tem que ser investigado pela polícia. E ele colocou a culpa na Globo, saiu. Rapaz, do nervosismo dele, é claro. Quando fica assim nervosinho e tenta desviar o assunto pro governo, é porque provavelmente tem mais coisa aí. E aí, os próprios jornalistas da Globo, né, ironizaram. Vamos ver aqui e vamos comentar. Vamos lá. Um trecho aqui do que disse o senador Flávio Bolsonaro sobre a prestação de contas do filme, do Dark Horse. Vamos ver. Não teve recuo de nada, eu vi a prestação de conta no G1. Dá um Google aí você no G1. A prestação de conta, você está lá na matéria do G1, dizendo que a produtora gastou mais até do que recebeu de investimento. Enfim, de onde foram, foi gasto o dinheiro. A prestação de contas foi feita dentro da investigação que está acontecendo em São Paulo e a própria imprensa vazou. Vocês publicaram, não fui eu. Então, assim, da minha parte, eu digo o seguinte, quem tem que prestar conta não sou eu, é o Lula que tem que prestar conta. Gente, olha só, vocês vão parar. O Lula não tem que prestar conta do Dark Horse, não, viu, Flávio? Eu tô tendo que brincar porque é claro que ele tá querendo falar que o Lula tem que prestar conta do governo, né? Que se transformou o Brasil no segundo maior destino de investimento estrangeiro do mundo, diminuiu o desemprego, recuperou a farmácia popular que foi destruída durante o governo do papai dele, essas coisas. No tempo, o Brasil está lambendo em chama, todo mundo endividado, Brasil quebrado, e vocês querem insistir com uma relação privada de um filme privado que não tem contrapartida pública de nada. Dark Horse é caso de polícia, né? Mas enfim. Mas o Brasil endividado, o governo Lula foi que propôs o Desenrola Brasil, que diminuiu o endividamento de milhões de famílias. Foi o governo Lula que implementou esse programa. O Bolsonaro teve 4 anos e não implementou programa nenhum para atacar o endividamento, sabe? Zero. Mas, enfim. Gente, não adianta, vocês não vão me colocar na mesma página desse cara. Não vão me colocar. Hoje o governo Lula que deve explicações, vão cobrar explicações deles. Flávio, você não estará na mesma página do Lula na história de jeito nenhum. Isso é verdade. Porque o Lula tirou o Brasil do mapa da fome 2 vezes. E o seu papai colocou o Brasil de volta no mapa da fome. O seu papai, com negacionismo durante a pandemia, contribuiu para a morte de milhares de pessoas. A página da história que você e o Lula vão ficar é muito diferente. O bolsonarismo e o seu papai conspirou contra a democracia brasileira e fez um plano de golpe. E o Bolsonaro está preso por causa disso. Foi descoberto tudo, viu? Mas vamos seguir. Você já falou aqui algumas vezes que esse caso do Dark Horse, o senador Flávio Bolsonaro quer tratar como um negócio privado, sendo que ele é um agente público, um servidor público. 1. 2. Não é um caso de discurso político, é um caso de polícia. Está sendo investigado pela polícia. Já trouxe aqui algum caso de polícia. Boa, André Sadi. E é mesmo, inquestionavelmente. Algumas vezes também. O próprio diretor-geral da PF, o Andrei Passos Rodrigues, já esteve aqui no Estúdio I falando sobre as linhas, cenários de investigação e como eles estão fazendo uma apuração para saber o que aconteceu de fato com esse dinheiro. Portanto, a prestação de contas não só não foi feita, como ninguém tem conhecimento disso. De onde de fato foi usado, para onde foi de fato esse dinheiro. Então, só para deixar claro que esse é um caso hoje de polícia, não é um caso de política que você consiga, ou nenhum business. Não é disso que se trata, porque está bem claro pelo que os investigadores estão dizendo. E o pior de tudo, né? O Daniel Vorcaro já estava preso em casa com tornozeleira eletrônica quando recebeu mais uma vez o senador para falar, segundo disse o presidente do PL aqui no Estúdio I, quando ele ia dar o restante do dinheiro. Então, tem muita explicação. Ou seja, foi cobrar a uma pessoa presa e o Flávio alegar que não sabia da gravidade. Ele é mentiroso demais. É mentiroso. Rapaz, esse nível de mentira... Foi tão grande a mentira que até o pessoal da direita que estava com ele na reunião ficou... Aí complica, cara. Quando você deixa constrangidos em relação à mentira os seus aliados, é porque o negócio fedeu. E outra coisa... esses aliados pensavam assim, não, uma coisa é criar fake news contra o Lula, outra coisa é você mentir pra gente, porque eles perguntaram pro Flávio depois do áudio, e aí, Flávio, vai aparecer mais alguma coisa? Você não foi visitar ele não, né?
E o Flávio disse em uma reunião para os próprios aliados que não vai aparecer mais nada, não visitei nada. Ou seja, esse pessoal se sentiu traído. Ele mentiu até mesmo para os aliados da extrema-direita. Para dar é uma investigação que precisa avançar. Muita gente falando que está truncada, enfim, até informações de fora do Brasil que demoram a chegar. Mas tem muita coisa não explicada e é por isso que ainda está assombrando a própria campanha de Flávio Bolsonaro aí há poucos dias, poucas semanas da eleição. Eu quero falar sobre ele dizer que não tem contraparte para o Vorcaro e lembrar algumas coisas importantes. O Fabiano Zetter, o operador financeiro do Vorcaro, botou 3 milhões de reais na campanha do Jair Bolsonaro, botou dinheiro na campanha do Tarcísio e, nunca é demais lembrar, foi o indicado do Bolsonaro, Roberto Campos Neto, que aprovou, que contribuiu, foi durante a gestão dele que o Banco Master teve sua aprovação. Fatos, para as pessoas lembrarem, né? E foram aliados do bolsonarismo, como Ciro Nogueira, que fizeram propostas comemoradas pelo Vorcaro no Congresso Nacional. Fatos também. Só lembrar isso aí, para dizer que não teve negócio de contraparte, eu não sei se, enfim, quem é que cai numa lorota dessa, mas vamos seguir. Bem lembrado, do Valdemar aqui falando que ele foi lá pegar o resto do dinheiro. Fala. Eu não posso tratar o Vorcaro como financiador do Black Horse. Do Dark Horse. Do Dark Horse. Porque, para mim, isso ainda não há um fato que eu possa dizer. O Vorcaro deu esse dinheiro para financiar o filme. Não sei se foi para financiar o filme. Cadê a prestação de conta? Sim. A quantia é completamente desproporcional a um custo de qualquer filme. Primeiro ponto, de desconfiança. Segundo ponto, não existe financiador oculto. Você patrocina um filme. Terceiro, não há qualquer notícia sobre o retorno que ele teria. Por isso que eu estou tratando, desde o primeiro momento, de tomação de grana. O Flávio tomou uma grana do Flávio Vorcaro. Do Daniel Vorcaro. Do Daniel Vorcaro. E eu não posso... Tu falha porque os dois se confundem, entendi. E eu não tenho fatos para ancorar o meu comentário dizendo que ele financiou o filme. Eu não sei se o Vorcaro foi um financiador. Eu sei que o Vorcaro tomou uma mordida de 61 milhões do Flávio Bolsonaro. Mas não há um fato que possa me sustentar a afirmação de que ele é um financiador do filme. O caso Tanancini, a gente vai falar agora disso ou depois? Depois. Agora? Depois. E a gravidade de ser um senador da República pedindo dinheiro, claro, né, a um empresário, quer dizer. Não é trivial isso, né? O Flávio Bolsonaro não é um produtor cultural, um agente de intermediação de patrocínios. Ele não tem esse ofício. Quem acredita que o Daniel Vorcaro não queria nada com esse dinheiro, ou é um nível de ingenuidade que tem que ser estudado. Tem que estudar isso aí, entendeu? Vai ser objeto de tese de doutorado no futuro. Estudando as pessoas que acreditaram que não tinha interesse oculto. Rapaz, talvez o comentário que bebe detergente vai estar presente lá. É piada, mas é real. Enfim. Olha que coisa doida. Né? O ofício dele é ser senador da República, eventualmente advogado, né? Ele tem um escritório de advocacia. Mas onde é que está escrito que o Flávio Bolsonaro é uma figura dedicada à captação de recursos para financiar o cinema nacional ou estrangeiro, né? No caso, porque envolve também uma produtora americana. E sendo ele um senador da República, ele deve explicações ao seu eleitorado. Com o agravante, a gente está tocando nesse assunto simultaneamente a reportagem da Isabela, né, falando dessa destinação de dinheiro público para o Banco Master, né, das fundações de previdência. Ora bolas, o Rio de Janeiro, governado há 8 anos pelo bolsonarismo, com uma influência política evidente, declarada, de Flávio Bolsonaro sobre, por exemplo, Cláudio Castro e seu campo, destinou, a Ana lembrou, a estimativa é de 3 bilhões e 700 milhões de reais. 61 milhões foi trocado. Foi trocado perto do que foi destinado pelos governos bolsonaristas.
ao Banco Master dinheiro do Rio Previdência, dos aposentados do Rio de Janeiro. Só num fundo, um solitário fundo de investimento do Master, recebeu um aporte de 1 bilhão e 300 milhões de reais do Rio Previdência. Como assim não tem prestação de contas? Como assim o G1 já apresentou uma planilha e vocês já apresentaram essa planilha e eu não tenho nenhuma conta para prestar? Claro que tem, senador. Claro que tem. Antes de ser candidato à presidência, e isso é gravíssimo porque envolve as relações de poder de um candidato à previdência, né, com o campo privado. Candidato à presidência, mas que mexeu com a previdência dos aposentados. Os atos falhos são ótimos. A melhor parte são os atos falhos. Envolvido no maior escândalo bancário do Brasil, mas antes disso ele teria dever sim com o eleitor do Rio de Janeiro que o fez senador. Muito desse dinheiro do Vorcaro é razoável a gente supor que saiu dos cofres do Rio Previdência, por exemplo. Além disso ainda tem, né, Maceió, Amapá, agora Campo Grande, Bahia, São Paulo, alguns municípios de São Paulo, mas é tudo menos, até que se prove, até que se apresentem essas contas, é tudo menos dinheiro privado. E tem uma coisa que eu tenho observado muito, que é um desconhecimento proposital mesmo, do que é o trabalho de um jornalista. Como assim vai parar no tempo? Como se estivesse desenterrando alguma coisa que fosse deselegante. São homens públicos. Deve satisfação, quer sentar na cadeira de presidente da República. Tem que responder. Como assim? É dinheiro público, nós estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de parlamentar. Da mesma forma que pergunta-se para o presidente sobre o Lulinha, o Marcola, pergunta-se, por óbvio, para o senador Flávio Bolsonaro, o que aconteceu com o dinheiro que você disse que pegou para financiar o filme do seu pai que ninguém sabia até a imprensa descobrir. E com a grande diferença que o Lula diz... O que o Lula diz? Se o Lulinha errou, ele vai ter que pagar, ele sabe que não pode errar, não vou proteger. Diferente, muito diferente do Bolsonaro, que mais de uma vez falou que iria fazer de tudo para proteger os familiares, inclusive, independentemente deles serem inocentes ou culpados, ou seja, estaria disposto a infringir a lei para proteger os bandidos. O Bolsonaro deixou isso muito claro, né? Mas enfim. Mesmo porque, não para entender. se perguntar do Lula, do Marcola e do Lulinha, mesmo sendo filho dele, tá falando de terceiros. No caso do Flávio, tá falando dele, porque ele que tomou o dinheiro. E foi lá depois com ele, com a tornozeleira, ainda teve isso. Com a tornozeleira, esse é um ponto. Se tivesse talvez perguntando da rachadinha, estão desencavando uma história velha que já foi analisada pela justiça, etc, poderia ter, mas não é a rachadinha. E o detalhe da chamada rachadinha, as provas eram contundentes que ele era culpado. E foi por uma tecnicalidade da justiça que ele escapou. Mas ele tem provas contundentes de que usou funcionários públicos, usou funcionários fantasmas para enriquecer não só ele, a família toda. As provas são robustas de que ele é culpado. Talvez um dos casos mais claros. Mas uma tecnicalidade acabou fazendo as provas serem descartadas e o processo não foi retomado. Uma vergonha para o judiciário brasileiro, uma vergonha. É uma coisa recente, um escândalo recente e muito maior do que a rachadinha. 61 milhões. Não, é que fala, vocês vão, que eu estava lendo ali, vão parar no tempo, mas foi maio, foi ontem. E só se sabe disso porque o Intercept trouxe à tona a relação. Não se sabia disso, isso é outro ponto. Quer dizer que se o Intercept não descobre, ele não tem nada. Ninguém nunca vai saber dessa... Então é óbvio, o trabalho do jornalista é esse, é fazer pergunta. Você só para no tempo quando a história está finalizada. Sim. É do passado. Mas quando a história não está esclarecida, ela é presente e futuro, né? E eles estão, apesar desse discurso do Flávio Bolsonaro, eu conversava hoje com interlocutores da campanha dele, eles estão preocupados, né? Principalmente com essa decisão do Flávio Dino. Então, você já está reclamando, o Flávio Dino agora conseguiu uma forma de fazer com que uma parte dessa investigação sobre o Dark Horse fosse para o gabinete dele, ao autorizar, né, que a PF tenha acesso aos dados daquela investigação da Polícia Civil. Ou seja, medo do Dino é uma coisa que realmente
tira o sono dos bolsonaristas. É real isso aí. É real. São Paulo, sobre aquele Instituto Conhecer Brasil da Karina Gama, que é a produtora do filme Dark Horse. E aí eles estão fazendo a reclamação deles. Já encontraram uma forma de não deixar só nas mãos de André Mendonça a investigação sobre Dark Horse. O que é que eles temem? Se eles temem, é porque tem alguma coisa que eles não têm certeza ainda se Flávio Bolsonaro, Marcelo, contou toda a verdade para eles em relação a essa questão ou não. Você ainda tem coisa. Lembrando que lá no início, só para finalizar, ele não havia contado nada para a campanha, e a campanha foi surpreendida. E lembrando que faz parte Que eu falei, e perguntaram diretamente para ele. Diretamente, perguntaram, e ele mentiu pro pessoal da campanha dele. O negócio rapaz, não dá. É impressionante. E ter brasileiro querendo votar nesse cara para presidente é uma coisa que realmente é complicado. do homem público, político, eleito ainda mais, prestação de contas. A prestação de contas é uma obrigação que já vem junto com o cargo. Um senador precisa constantemente prestar contas a seu eleitorado. E não prestou. Não adianta dizer que um veículo de imprensa já saiu com alguns números, o veículo de imprensa não fala em nome do senador. O senador tem o CPF dele, tem o cargo dele, o gabinete dele e as atividades dele. Ele tem que prestar contas. Pois é, ele tem que prestar contas, mas se ficar esperando do Flávio, não vai ter negócio de prestação de conta nenhuma. Tem que a polícia investigar, porque, como disse ali, é caso de polícia. Enfim, eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você quiser ajudar o canal, o Pix do canal é andretj@terra.com.br, que também é o e-mail do canal, que você pode mandar um e-mail depois de comprar um dos livros do canal, A Nova Máquina do Tempo ou O Canto Escuro, livro lançado esse ano. Tá quentinho, tá aqui, ó. Tá aqui, ó, na mão, ó. E você pode ganhar uma dedicatória exclusiva para você, só você contar a sua história que eu faço uma dedicatória para você. Você pode ganhar dinheiro divulgando cursos de esquerda, tem um vídeo explicando como no comentário fixado, e os cursos que você pode virar afiliado do canal. E você pode também ajudar a gente virando membro ou apoiador. Gostou desse vídeo? Provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau, gente.